Olá, muito boa noite. Cá estamos no dia 3 de dezembro de 2024, às 19h36, para começarmos mais um encontro do nosso percurso de leitura do Seminário 11. Boa noite para quem está aqui conosco ao vivo, Iago Yuri, se pegou, agora pegou. Agora pegou, deixa eu contei esse ato falho. Para uma colega minha, ela rachou de rir. Assim, bom, vai descobrir o porquê, né? Seja muito bem-vindo, meu querido. Bárbara, que está aqui nos acompanhando novamente, seja muito bem-vinda. A Miriam, que está aqui, apesar dos encontros com calma. Boa noite, minha querida. É sempre uma satisfação tê-la aqui conosco. E vamos começar, então, a nossa jornada aí pelo Seminário 11, essa lição que é tão importante e tão rica, né? Acho que no encontro passado tivemos aí uma discussão muito boa sobre os efeitos de transferência, né, em outros ambientes que não o setting analítico, né? Conversamos sobre aquela velha questão, né, de se romper o vínculo com o professor, né? Essa bem polêmico que o Iago trouxe. E agora nós vamos entrar aqui no item 2, né, que foi, pretendo explorá-lo todo com vocês hoje, né, o máximo possível, onde ele vai começar a dissertar sobre essa questão mesmo da presença do analista, né, sobre a presença do analista. Então, só para recapitular um pouquinho, né, a gente chegou a ver essa questão, né, que é sempre bom ter em pauta, né, que em todos os momentos que o Freud aborda o tema da transferência, né, ele coloca esses dois aspectos, ele problematiza esses dois aspectos. Não sei se vocês foram curiosos ou tiveram como ir lá nos textos, né, da transferência do Freud, né, que são textos curtinhos, mas textos riquíssimos, né, para poder ir em loco, né, visitar ou revisitar, né, sobre essa questão, né, sobre a questão da articulação, né, entre paciente, e aí a gente falou, né, a questão do analisando, né, o analisante, né, o paciente, porque o médico, segundo Freud, né, o Freud chama de médico, então existe aí essa articulação entre paciente e analisando e o analista, né, e a questão da produção, né, e foi o que o Lacan problematizou aqui, né, se a transferência produz algo, se seria só no set analítico, qual seria a diferença do efeito de transferência produzido no set analítico, né? Então, essa questão é bem importante a gente sempre ter em mãos. O Lacan vai iniciar aí a aula, né, com aquela frase que eu destaquei, né, que a arte de escutar equivale a do bem dizer, da escutatória, né, que a Bárbara até colocou para nós lá no grupo, né? E começa a falar de transferência. Ele começa a falar de transferência. Falamos, né, da transferência negativa, da transferência positiva chamada de amor, né? O Lacan diz que isso, para a psicanálise, é aproximativo, né? E cita o Freud, né, quando Freud fala da questão do amor que se produz na transferência. Ele vai falar dos textos, né, a dinâmica da transferência, a conferência 27, se não me engano, a conferência da transferência, onde o Freud faz uma ampla explanação sobre isso, né? E aqui o Lacan dá uma pincelada também, né, toca no que seria a questão da neurose de transferência. Eu não pus aqui, bom, eu destaquei a frase, a passagem, né, que ele fala transferência positiva e transferência negativa, né? Transferência positiva é quando você está de boa, né, com o analista, quando tem em boa consideração.
e a transferência negativa quando está de olho nele. Se lembram desse trecho? Né? Então, ele pega e cita isso, né? E vamos seguindo aqui. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui da primeira parte, que eu fiz alguns tópicos aqui para poder retomar isso com vocês, mas vamos seguir. Vamos seguir, deixa eu ver alguma anotação. Bom, não, podemos seguir. Alguém quer comentar alguma coisa? Produziu-se alguma coisa aí nesse intervalo do encontro um com o outro? Alguém se lembrou de algum ponto que gostaria de trazer? Está tudo tranquilo? Tudo bem? Então vamos seguindo. Vamos seguindo. Então vamos começar aqui no item 2. Né? Eu bati o olho aqui, ele pega, ele fala quando o sujeito está em plena transferência, né? Aí na página 124 até em itálico, né? Ele está em plena transferência. Isso é uma referência à neurose de transferência, né? A neurose de transferência como motor da análise. Né? Fulano está em plena transferência. Muito bem. Então vamos seguir aqui com o Lacan. Né? Eu não, era para postar o Lacan, né? Que é o símbolo de iniciar a leitura, mas já fica aí a citação, né? Que nós vamos nos utilizarmos. Né? Deixei ela em alta aí no encontro passado, mas vamos lá na página 125. O Lacan agora que vai falar sobre esta questão da presença do analista, né? Ele vai começar a pontuar isso, que é título de um livro que tinha sido lançado à época, né? Lacan sempre muito atento. Então, ele vai começar a desenhar o que seria, então, a presença do analista. Né? E, bom, ele começa aqui, vamos dizer, que a articular, então, essa presença, ele vai começar a articular com os outros conceitos, né? Inconsciente, repetição, vai ligar com dipulsão, né? Presença do analista, onde ele vai dizer aqui, e vamos seguir junto com ele, que é uma manifestação do inconsciente. E aí ele vai voltar em algumas coisas que ele já havia mencionado nas aulas do inconsciente e nas aulas da repetição. Ele vai citar Tiquet, vai citar a repetição aqui. Né? Ponto muito importante, que falamos bastante ontem no Lecatre, né, Bárbara? A questão da repetição, da Tiquet. Né? Então, esse é o movimento que o Lacan vai dizer, vai estar tratando aqui nesse item 2. Né? Principalmente a questão do movimento pulsátil, né, do abre e fecha do inconsciente. Né? Que essa pulsação vai ocorrer justamente por causa dessa presença. Né? Por causa dessa presença. Então vamos lá, leio agora o item 2, na página 125. Aí nos diz o doutor Lacan. Né? Então, vamos fazer essa leitura, é o método Roland Barthes, né? Como diz o professor Daniel Amar Pérez, a leitura levantando a cabeça, né? Quando a gente lê e comenta, tem efeitos bem interessantes, né? Como vocês já acompanham, já perceberam, né? Efeitos de transferência, por que não dizer, né? Produção de algo que se dá nessa transferência, com o texto, com o saber. O Roland Barthes, que é esse linguista aí, que ele as aulas ele ministrava nesse método. Né? Ele falava que era ler, né? Quando você lê, você está assim, né? Mas é o você ler levantando a cabeça, né? É um método de aproximação com o conhecimento. Então, leia o Dr. Lacan. Essa introdução tem por alvo lembrar-los disso, abordar os fundamentos da psicanálise
supõe que lhe levemos, entre os conceitos maiores que a fundam, uma certa coerência. Esta marca, já na maneira pela qual abordei o conceito do inconsciente, da qual vocês podem lembrar-se de que não pude separá-lo da presença do analista. Lá nas aulas do inconsciente, ele já tinha feito esta questão, já tinha trazido esta questão. Presença do analista. Presença do analista é um termo muito belo, que estaríamos errados em reduzir a essa espécie de pregação lacrimejante, a essa intumescência serosa, a essa carícia um pouco viscosa que encarna um livro que foi publicado com este título. Então, aqui o Lacan está, de certa forma, bem crítico, né? Não sei o que... podemos até pesquisar depois, né? Entrarmos em trabalho e pesquisarmos a respeito do que diz esse livro, mas não é redutível a isto. Vejam os adjetivos, né? A forma como o Lacan critica isso. Né? Pregação lacrimejante. Né? Intumescência serosa. Né? Carícia um pouco viscosa, né? Dá uma ideia de pregação em alguma coisa pegajosa, né? Não sei, é o que me soa aqui, lendo, né? Enfim, não é nada disso, né? Ele diz que não é nada disso, é um termo muito belo, né? E ele vai continuar dizendo: a presença do analista, ponto, marquem isso, bolinhas, grifos, para quem gosta. Né? A Ana falou que viria hoje, eu falo dos grifos, eu lembro das canetas dela. Né? A presença do analista é ela própria uma manifestação do inconsciente. Frase de Instagram. Pérola aqui dessa lição. Vou ler de novo. A presença do analista é ela própria uma manifestação do inconsciente. De modo que, quando ela se manifesta hoje em dia em certos encontros, como recusa do inconsciente, é uma tendência e confessada no pensamento que formulam alguns. Isso mesmo deve ser integrado ao conceito de inconsciente. Então, olha a articulação que o Lacan está fazendo entre os conceitos. Eu vou ler sem o aposto, faz mais sentido. Ele diz o seguinte: de modo que, quando ela se manifesta hoje em dia em certos encontros, como recusa do inconsciente, isso mesmo deve ser integrado no conceito de inconsciente. Ampliando aí o conceito de inconsciente. Vocês têm aí acesso fácil à formulação que coloquei em primeiro plano, de um movimento do sujeito que só se abre para tornar a se fechar, numa certa pulsação temporal. O inconsciente como algo, né, como algo pulsional, o inconsciente que abre e fecha. O inconsciente que aparece nessa abertura, lembram-se disso? O inconsciente que aparece no evasivo. Está aí naquelas duas lições, né? O inconsciente freudiano e o nosso, e a lição 3, que é da certeza do sujeito. Então, o inconsciente como algo pulsional. Né? Então, numa certa pulsação temporal. Até aí nós vamos ter o conceito de tempo lógico, né? Do tempo lógico. Né? Tempo de ver, tempo de compreender e tempo de concluir. Não era aí essa questão da sessão curta, vamos dizer assim? Né? Não deveria ser pontuado quando este inconsciente se abre, né, nessa pulsação? Não foi aí a grande, quiçá a maior subversão de Lacan?
para romper com a IPA, né? Uma das críticas da IPA não é a sessão de duração curta? Porque o inconsciente tem o seu tempo de aparecer, de pulsar, de abrir, de fechar, nesse tipo de tempo, né? Sabemos que uma das características do inconsciente é que ele é atemporal, né? Então, isso que está frisando. Pulsação que marco como mais radical do que a inserção no significante, que, sem dúvida, a motiva. Mas não lhe é primária ao nível da essência, pois que da essência me provocaram a falar. Indiquei, aqui é o que eu estou lendo, estou vendo se tem algum comentário aqui no original, mas não. Agora vejam uma coisa. Indiquei de modo maiêutico, erístico, que era preciso ver no inconsciente os efeitos da fala sobre o sujeito. Os efeitos da fala sobre o sujeito, e aí vai toda a questão freudiana, a questão lacaniana de retorno a Freud, né? Que é trazer a fala para o cerne da experiência analítica. Indiquei de modo maiêutico, aqui a maiêutica socrática, né? Que é trazer à luz, né? Erístico, que era preciso ver no inconsciente os efeitos da fala sobre o sujeito. Na medida em que esses efeitos são tão radicalmente primários que são propriamente o que determina o estatuto do sujeito como sujeito. Aí está uma proposição destinada a restituir o inconsciente freudiano ao seu lugar. Seguramente, o inconsciente esteve sempre presente, existindo, agindo, antes de Freud. Mas importa sublinhar que todas as acepções que foram dadas antes de Freud dessa função do inconsciente não têm absolutamente nada a ver com o inconsciente de Freud. Então, o inconsciente, aquilo que está na fala, né? Aí já tratamos sobre isso nas aulas sobre o inconsciente, né? No conceito de inconsciente. O inconsciente não é o lugar das divindades da noite. O próprio Freud coloca, né? Os poetas e os filósofos descobriram o inconsciente antes de mim. Mas aqui nós estamos tratando dos efeitos disso no sujeito. Né? Dos efeitos disso. E principalmente dos efeitos da fala. Né? Principalmente dos efeitos da fala. E aí, vejam, essa aqui está até marcado no meu, mas quem quiser, não sei por que motivo. O inconsciente primordial, o inconsciente função arcaica, o inconsciente presença velada de um pensamento a ser posto no nível do ser antes, aí vamos ter que retornar lá na lição 3 do sujeito da certeza, foi um dos nossos primeiros encontros, né? Onde o Lacan, vou voltar lá e vou pontuar para vocês, depois vocês deem uma olhada, onde o Lacan vai dizer que o inconsciente, colocar o inconsciente como ôntico, né? Coloca o discurso em causa, página 36, 37 aí, né? É aí que ele traz esses pontos que ele está retomando aqui, né? A começar aí a questão da iância, quer dizer que a iância é pré-ontológica, né? Então é antes do ser. Então o inconsciente ele vem antes do ser. Eu lembro que na aula eu até trouxe o que era ontologia e falamos alguma coisa para estar nas gravações, né? Aí tem uma questão que ele coloca aqui, ó, no finalzinho da página 37, ele fala, é que ele não é nem ser, nem não ser, o inconsciente. Né? Ele é nem ser, nem não ser, mas é algo de não realizado.
Então, o inconsciente, ele é pré-ontológico. E aqui tem uma parte onde ele vai dizer que o inconsciente é ôntico e é ético. Né? Está nesse ponto aqui. E aí está aí, na página 39, isso aí que eu já trouxe bastante, já falei bastante, mas só para localizar. Ele fala onticamente, então, o inconsciente é o evasivo. O inconsciente é o evasivo, mas conseguimos cercá-lo numa estrutura, conseguimos cercar o inconsciente numa estrutura temporal. A questão que ele está trazendo aqui novamente, conseguem ver a articulação? Uma estrutura temporal. Aí nós vamos ter o tempo lógico, o tempo do inconsciente, uma estrutura temporal. Né? Então, que é esta questão que ele está levantando aqui novamente na página 126, quando ele diz o inconsciente, função arcaica, né? Presença velada de um pensamento a ser posto no nível do ser antes que essa presença se revele. Então, antes do ser. O inconsciente metafísico de Eduardo von Hartmann, qualquer que seja a referência que Freud lhe faça num argumento ad hominem. O inconsciente, sobretudo, como instinto. E é instinto mesmo. O inconsciente, sobretudo, como instinto. Tudo isso nada tem a ver com o inconsciente de Freud. Nada a ver. Qualquer que seja o vocabulário analítico, suas inflexões, seus flexionamentos, nada a ver com nossa experiência. Então, ele está pontuando isso aqui, dizendo isso, e que nada disso tem a ver com o inconsciente de Freud, bem claro. Né? Interpelarei aqui os analistas. Aí o Lacan faz uma pergunta. Vamos ver a pergunta de Lacan. Alguma vez vocês tiveram, por um só instante, o sentimento de manusear a massa do instinto? Nós não tratamos do inconsciente, então alguma vez vocês já tiveram, por um só instante, o sentimento de manusear a massa do instinto? Uma pergunta provocadora e bem irônica. Né? Então, para dizer toda essa questão, né, essa presença de essa presença antes do ser, né, o inconsciente metafísico do Hartmann, não é isso. Não é sobre isso. Né? Manusear a massa do instinto é interessante. Né? Aí ele vai citar o discurso de Roma. Né? O Lacan vai pontuar no discurso de Roma, ou no Função e Campo da Falha e da Linguagem, ele vai pontuar a forma de compreender este conceito do inconsciente indo além de Freud. Então, eu peguei uns pontos aqui para trazer para vocês do Função e Campo, para a gente visitar lá, mas vamos lá. Em meu relatório de Roma, vocês podem ir discurso de Roma, e como eu já disse, o Função e Campo, né? Alguns dizem que ler o discurso de Roma é mais fácil, tudo bem. Procedia a uma nova aliança com o sentido da descoberta freudiana. E aí está a citação que está em nossa tela, né? Isso é o que ele coloca no discurso de Roma, né? No Função e Campo da Falha e da Linguagem, acerca do inconsciente. Né? Tem alguma coisa... Opa, está dando algum erro aqui. Alô, som? No capisco. Estou aqui. Estão ouvindo bem, sim. Sim, não, deu uns barulhos aqui no meu fone, então dando um apito, mas foi só para mim, né? Muito bem, se o som está bom, então foi só por aqui. Então, tá aí, ó, o inconsciente, o que é o inconsciente? É a soma dos efeitos da fala sobre um sujeito, nesse nível em que o sujeito se constitui pelos efeitos do significante.
né? Isso é o inconsciente. A soma dos efeitos da fala sobre um sujeito, no nível em que o sujeito se constitui, olha a questão, efeito, né? Pelos efeitos do significante. Isso marca bem que, com o termo sujeito, é por isso que eu lembrei uma origem, não designamos o substrato vivo de que precisa o fenômeno subjetivo. Nem qualquer espécie de substância, nem qualquer ser do conhecimento em sua patia, segunda ou primitiva, nem mesmo o logos que se encarnaria em alguma parte, mas o sujeito cartesiano que aparece no momento em que a dúvida se reconhece como certeza. Só que, pela nossa abordagem, as bases desse sujeito se revelam bem mais largas, mas, ao mesmo tempo, bem mais servas, quanto à certeza que ele rateia. Muito bem, aí vamos ter que voltar lá novamente no sujeito da certeza, onde ele vai citar o Descartes, vai falar do sujeito cartesiano. Qual que é o cogito cartesiano? Penso, logo existo. Né? Na lição do sujeito da certeza e ver que temos que justamente desmontar esta certeza. Esta lição, então, se torna aí crucial, né? Então, ele está retomando aqui esses pontos, né? Esse sujeito cartesiano, esse sujeito da dúvida, né? Esse sujeito da dúvida. E aí tem algumas pérolas aí, né? Nessa mesma lição do sujeito da certeza, né? Deixa eu ver se eu localizo nos encontros gravados aí anteriores. Quem vocês podem localizar? Aqui, ó, página 38. Nós falávamos da fenda, né? Da iância, do buraco, né? A gente sempre traz. Ele fala assim: o que é ôntico, ou seja, o que vem antes do ser, na função do inconsciente, é a fenda por onde esse algo, cuja aventura em nosso campo parece tão curta, é por um instante trazida à luz. Né? É isso que é ôntico, é isso que vem antes do ser. Né? Essa lição que ele está retomando aqui. E a questão do sujeito da certeza. Ele pega o cogito, né? Penso, logo existo. Até cita o Freud, né? O que quer que seja, é preciso chegar lá. Então está aí, fica aí Aqui, ó, achei, na página 41. O encaminhamento de Freud é cartesiano, nos disse o Lacan, no sentido de que parte do fundamento do sujeito da certeza. Trata-se daquilo de que se pode estar certo. Para este fim, a primeira coisa a fazer é superar o que conta tudo o que seja do conteúdo do inconsciente, que conota, perdão, vou ler novamente. Para este fim, a primeira coisa a fazer é superar o que conota tudo o que seja do conteúdo do inconsciente, especialmente quando se trata de fazê-lo emergir na experiência do sonho. De superar o que flutua por toda parte, o que pontua, macula, põe nódoas no texto de qualquer comunicação do sonho. Não estou certo, tenho dúvidas. Je ne suis pas sûr, j'ai dû. Né? É isso, a questão da dúvida. E aí, penso, logo existo, né? Descartes nos diz, estou seguro, porque duvido de que penso. E o Lacan está dizendo aí na página 42. E diria eu, para me manter numa fórmula não mais prudente que a sua, mas que nos evita debater o eu penso, por pensar eu sou. Né? Notem de passagem que, eludindo o eu penso, eludo a discussão que resulta do fato de que esse eu penso, para nós, não pode certamente ser destacado do fato
de que ele só pode formulá-lo dizendo para nós, implicitamente, o de que ele se esquece. Né? Então, ele está trabalhando aí a questão do cogito, né? E a questão do sujeito da dúvida, né? Na verdade, do sujeito da certeza, mas o sujeito da certeza que incorpora aí uma dúvida. Ele vai voltar a esse ponto na próxima lição. Deixa eu ver se é na próxima lição, com a questão do engano, né? Isso, é na próxima lição mesmo. Mas só para situar vocês aí, né? Então, é o sujeito... E aí ele acha, olha, quanto à certeza, voltando aqui na página 126, que ele rateia. É o ratear. Olha aí, o rateia. Ele rateia. Ele erra. Ele claudica. Né? Ele claudica. Né? Lá no capítulo 2, né, no famoso inconsciente freudiano e o nosso, qual que é a famosa frase de Lacan sobre o inconsciente, gente? O que é o inconsciente? O inconsciente é estruturado como uma linguagem? Né? Exato. É o mantra, né? Fiz até um seminário sobre isso. Explicar isso é que é... Fizemos até fiz até um seminário pela SPO, que foram 2 módulos, né, onde vimos qual que é a estrutura de uma linguagem. Chamei de linguisterie, Lacan com Saussure, né, a questão da linguística, né? E isso é bem colocado no discurso de Roma. Eu separei aqui alguns trechos aqui, vou mostrar para vocês, do Função e Campo. Então, é um texto aí que se valer a pena para vocês, visitem. Se valer a pena, não, realmente vale a pena, né? Mas se tiver um tempo aí, vale a pena dar uma... Eu estou tentando passar a tela e não estou conseguindo. Aqui. Vamos lá no Função e Campo, né? Vamos lá no Função e Campo, está lá nos escritos, né? Antes da gente seguir aqui. No Função e Campo da linguagem, o Lacan está justamente colocando aí a questão da fala no centro da experiência analítica, está aí colocando até umas diferenciações, né, veja, função e campo da fala e da linguagem, está fazendo a distinção aí entre fala e linguagem, e aí ele coloca algumas questões que são interessantes. Se vocês tiverem com o texto em mãos aí, vamos... então tá dando barulho, é aqui, gente, não é aí com vocês, eu acho que é aqui. Para vocês tá bom, né? Dá um sinal de que eu não estou sabendo de onde vem, né? Mas, muito bem. Diz o Lacan o seguinte, sobre o inconsciente. Então, vamos retomar isso, que é isso que ele traz um pouco aqui nesse parágrafo, né, onde ele fala o relatório de Roma. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, o inconsciente é o capítulo de minha história que é marcada por um branco ou ocupado por uma mentira. Interessante isso, né? Minto. É o capítulo censurado. Mas a verdade pode ser resgatada. Na maioria das vezes, já está escrita em outro lugar. Qual seja, então, o inconsciente é o capítulo de minha história, que é marcado por um branco, né? Não está dizendo que é um capítulo em branco, né? Mas é marcado por um branco ou ocupado por uma mentira, aquilo no qual eu quero acreditar, né? Falávamos ontem, né, Bárbara, que o eu é contra a análise, né? E às vezes a gente não quer saber a verdade, né? Então, esse espaço aí é ocupado por uma mentira, né? Qual seja. E aí ele vai citar algumas coisas. Nos monumentos. Né? E esse é meu corpo.
Isso é, o núcleo histérico da neurose, em que o sintoma histérico mostra a estrutura de uma linguagem e se decifra como uma inscrição que, uma vez recolhida, pode ser destruída sem perda grave. Interessante esse trecho, né? Nos monumentos. Então, no meu corpo, nos meus sintomas, no meu sintoma histérico, no meu sintoma neurótico, né? Que se dá sem que eu perceba. Então, aí, olha o sintoma como uma inscrição, né? A pulsão que inscreve algo, né? O sintoma como uma inscrição que fala, esse corpo pulsátil, esse corpo que fala. Só se entra na psicanálise pelo corpo, né? Que uma vez, veja o sintoma como algo a ser lido, como algo a ser decifrado, né? Uma vez recolhida, né, pode ser destruída sem perda grave, né? Então, há de se decifrar esse sintoma, e aí está o inconsciente, né? Aí se manifesta o inconsciente, né? Voltando que lá na primeira parte do parágrafo, ele diz que a verdade pode ser resgatada, na maioria das vezes, né? E essa verdade já está inscrita em outro lugar. Conseguem ver a ligação? Qual que é a verdade, né? Mas o eu não quer saber de nada disso, então o eu mente, eu minto para mim mesmo. Nos monumentos, nos documentos de arquivo, onde está escrita, essa verdade está escrita nos documentos de arquivo igualmente. Quais são os documentos de arquivo, segundo o Lacan? Né? As lembranças de minha infância, né? Tão impenetráveis quanto eles, quando não lhes conheço a procedência, né? São os documentos de arquivo. Está fazendo uma analogia interessante aí, né? O seu corpo como monumento, né? Onde que essa verdade está escrita no corpo, né? Como monumento. As lembranças aí como documentos de arquivo. Gustavo, Oi. achei interessante aqui, né, onde ele diz, mas a verdade pode ser resgatada. Na maioria das vezes, já está escrito em outro lugar. Ou seja, a verdade não está ali escondidinha, como a gente achava lá na... Ela já está escrita em outro lugar, a gente não percebe, não se dá conta, mas ela já está escrita ali. Sim. Isso é interessante. Sim. E é aí que ele vai fundamentar a questão que o inconsciente é estruturado como essa linguagem, né? Vai ser resgatado, né? Muito bem. Tem mais. Vou passar aqui para vocês. Segue o Lacan no Função e Campo. Ele diz, ele diz, na evolução semântica, né? Na evolução semântica, de sentido. E isso corresponde ao estoque e às acepções do vocabulário que me é particular, bem como ao estilo de minha vida e a meu caráter. A verdade está escrita ali, na evolução semântica. Nas tradições também, ou seja, nas lendas, que sob a forma heroicizada vinculam minha história. Nas lendas que sob a forma heroicizada, né? Olha o eruditismo do Lacan, né? Veiculam minha história nas tradições, nas lendas heróicas que estão vinculadas na minha história. Nos vestígios, enfim, que conservam inevitavelmente as distorções exigidas pela reinserção do capítulo adulterado nos capítulos que o enquadram, né? Então, olha,
Vou inserir esse capítulo aí, e aí vai movimentar alguma coisa, né? E cujo sentido minha exegese restabelecerá. Né? É isso, o inconsciente para Lacan, de uma maneira bem estigmatizada, metafórica, né? Eu gosto que ele coloca essa questão, né? Nos monumentos, nos documentos de arquivo, nessa evolução semântica, nas traduções, né? É sobre isso, é esse trecho aí em especial que ele está a que ele está se referindo aqui nesse parágrafo, né? E aí que é onde o sujeito, voltando aqui no seminário 11, né? Pela nossa abordagem, essa abordagem que referi aqui a vocês, né? As bases desse sujeito se revelam mais largas, mas, ao mesmo tempo, bem mais servas quanto à certeza que ele rateia. Eu acho interessante colocar esse ponto, né? É marcado por um branco, né? Ocupado por um branco, não que esteja em branco, mas ocupado por um branco. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu sei que bom, é para pensar, né? Para refletir, e não é uma coisa muito fácil, mas eu queria que vocês falassem alguma coisa. Gustavo, Oi. não sei se como um branco eu teria alguma coisa para comentar, mas como mentira, talvez eu possa falar assim, alguma coisa da minha experiência. Assim. Diz, vida toda, na análise, eu sempre fui tipo, assim, muito tímido na vida, tinha horror falar em público, assim, era uma ansiedade assim, fora do normal, sabe? Essa questão de falar em público, de participar até mesmo dos eventos de escola, nossa, isso para mim era terrível. E eu até agora acreditava muito assim, até que teve um dia, perto do dia das crianças, eu fui caçar alguma foto minha de criança, né, para postar, enfim, no Instagram. E eis que eu me deparo com 4 fotos minhas, bem pequena ali, talvez, na alfabetização, fazendo leituras no microfone na escola. E eu falei, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu falei, mano, o que aconteceu? Porque até então eu acreditava, assim, não, tem um horror a isso e tal, e depois me deparo com essas 4 fotos minhas, com um livro na mão, tinha escrito e tal, no microfone, falando. Então, quando fala assim, esse capítulo é ocupado por uma mentira, nossa, isso me pegou, depois eu levei para análise. E agora, quando falam da minha escola, eu estava ao lado da professora que me alfabetizou. Que, inclusive, ela que segurava o microfone para mim enquanto eu lia lá. Nossa, foi muito legal isso. Isso provocou uma revoada assim, de coisas. Eu me surpreendi bastante depois, quando eu peguei um álbum de fotografia bem novo lá. Falei, pô. Muito bom. Essas lembranças, né? Acho que são as lembranças aí, né? Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa? Saiu a tela aí, né? Saiu. Opa. Bom, vamos seguindo aqui. Vou fazendo. Tá dando algum erro aqui. As telas hoje estão iguais às telas aquele dia que não querem ser vistas, né? Mas vamos seguindo aqui com a leitura e eu vou marcando as citações aqui para vocês. E aí, pessoal, tá? Eu não sei se deu para ver a paginação aí, vocês podem seguir esse trecho aí numa leitura extensiva, que é na página 260, 261 dos escritos, né? Onde ele vai seguir aí essa argumentação topicalizada, né, do que seria o inconsciente. Mas esse é o ponto, né? O capítulo de minha história que é marcada por um branco, né, como o branco, né, do nosso amigo Iago, que não se lembrava, não se recordava, e lembrar fez bem? Demais, viu? Que bom. Eu não posso olhar umas coisas ainda, mas deu uma mexida, assim. Deu uma mexida? Demais, vixe. E quando lembrar essas coisas faz bem, né? E depois vamos voltar aí na questão da mentira, né? Que pode ser a articulação sobre isso pode ser feita lá no capítulo 3 também, mas vocês podem seguir a leitura
do Função e Campo, que eu digo que é uma boa leitura para ser feita em conjunto, não é uma leitura muito fácil, não, mas fica aí a referência. Então, vamos seguir aqui no argumento de Lacan. Dito isso, né, ele vai dizer que há uma ligação que esse campo e o momento... Há uma ligação entre esse campo e o momento. Momento de Freud, em que ele se revela, o inconsciente. É esta ligação que exprimo, aproximando-a das passadas de um Newton, de um Einstein, de um Planck, como uma marcha acósmica, no sentido de que todos esses campos se caracterizam por traçar no real um sulco novo em relação ao conhecimento, que se poderia atribuir por toda a eternidade a Deus. Paradoxalmente, a diferença que garante a mais segura subsistência do campo de Freud é que o campo freudiano é um campo que, por sua natureza, se perde. Vou dizer novamente. O campo freudiano é um campo que, por sua natureza, se perde. Esse inconsciente, né? Isso aí, né? É um campo que se perde. E aí está o pulo do gato. É aqui que a presença do psicanalista é irredutível como testemunha desta perda. Aí está um ponto. A presença do psicanalista é irredutível como testemunha desta perda. Nesse nível, nada mais temos a puxar, pois é uma perda seca, que não salda nenhum ganho, se não é sua retomada na função da pulsação. Eu vou seguir lendo, depois a gente comenta. A perda se produz necessariamente numa zona de sombra, que designa o traço oblíquo com que divido as fórmulas que se desenvolvem lineares diante de cada um desses termos. Inconsciente. Peraí. Inconsciente, repetição e transferência. Olha ele fazendo, então, a ligação entre os conceitos novamente. Vou ler de novo. A perda se produz necessariamente numa zona de sombra, que designa o traço oblíquo com que divido as fórmulas que se desenvolvem lineares. As fórmulas que se desenvolvem lineares diante de cada um desses termos. Inconsciente, repetição, transferência. Essa zona de perda comporta mesmo, quanto a seus fatos de prática analítica, um certo reforço do obscurantismo, muito característico da condição do homem em nosso tempo de pretensa informação. Pretensa informação, olha que interessante isso para 64, né? Imagina para hoje, né? E pretensa informação. Obscurantismo quanto ao qual, sem bem saber por quê, dou crédito ao futuro de que ele apareça como inaudito. A função que tomou a psicanálise na propagação desse estilo, que se chama a si mesmo American Way of Life, é propriamente o que designo com esse termo obscurantismo. Olha aí a crítica, né, ao American Way of Life, até o que os pós-freudianos fizeram, né, com a psicologia do eu, né, para que se adaptaram ao modo de viver americano, né, capitalista. E aí depois, mais adiante, quando Lacan fala do gozo, né, aquele gozo, né, goze, imperativo do gozo, né, goze a todo custo. E olha os sintomas que isso aí traz, né, para a nossa modernidade, né, que estamos passando por aí. Então é isso, a função que tomou a psicanálise na propagação desse estilo de vida, né,
estilo que se chama a si mesmo American Way of Life, é propriamente o que designo com esse termo obscurantismo, na medida em que ele se marca pela revalorização de noções há muito tempo refutadas no campo da psicanálise, tais como a predominância das funções do eu, a psicologia do ego. O eu forte do analisando, o eu forte do analista, né? E o eu fraco do analisando se encontra com o eu forte do analista, então se produz aí alguma coisa. Há essa identificação. E quanto a isso, e nesse ponto, a fala é o de menos. O que eu falo é o de menos. Não é a crítica do retorno a Freud? Trazer a fala para o cerne da experiência analítica novamente. E não fortalecer o ego do analisando, tendo como exemplo, vamos colocar assim, o ego do analista. Não é nada disso. E era isso que estava se fazendo com a psicanálise, como Lacan coloca todo em seu movimento de retorno a Freud e no capítulo aqui da excomunhão e no capítulo do inconsciente freudiano e o nosso, onde ele vai dizer que são os ortopedeutas, eu gosto do termo, né? Ortopédico, né? Que engessa. E aí, já no seminário 2, ele fala da costura que estava sendo feita com a iância, né, com esse abre e fecha do inconsciente, e aí ele traz a cicatriz do inconsciente, que eu até trouxe já esse ponto aqui. Né? E aí não é bem por aí. E aí eu estou falando muito aí hoje, meu Deus. Agora, vejam, a presença do analista é irredutível como testemunha dessa perda. Agora, vamos lá. Quanto a isso, portanto, a presença do psicanalista, pela vertente mesma em que aparece a vaidade de seu discurso, deve ser incluída no conceito de inconsciente. A presença do analista, do psicanalista, pela vertente mesma em que aparece a vaidade de seu discurso, deve ser incluída no conceito de inconsciente. Psicanalistas de hoje, nós temos dessa escória, caramba, são os termos pesados que ele usa para criticar, né? Que levar em conta em nossas operações, como do captum mortum, da descoberta do inconsciente. Ele justifica a manutenção no interior da análise de uma posição conflitual, necessária à existência mesma da análise. Se é verdade que a psicanálise repousa sobre um conflito fundamental, sobre um drama inicial e radical, quanto a tudo que podemos pôr sob a rubrica do psíquico, a inovação a qual fiz alusão, e que se chama lembrança do campo e da função da fala e da linguagem na experiência psicanalítica, não pretende ser uma posição de exaustão em relação ao inconsciente, pois que ela é, ela mesma, intervenção no conflito. Está até em itálico aí já, né? Que se chama lembrança do campo e da função da fala e da linguagem na experiência psicanalítica, não pretende ser uma posição de exaustão, né? Não é uma posição exaustiva, né? Pois que ela mesma é uma intervenção nesse conflito. Essa lembrança tem seu porte imediato no fato de ela mesma ter uma incidência transferencial. Também, isso talvez se reconheça pelo fato de que, justamente, puderam reprochar ao meu seminário de ter, em relação à minha audiência, uma função considerada pela ortodoxia da Associação Psicanalítica como perigosa por intervir na transferência.
Agora ele está se defendendo, né? Ora, longe de recusá-la, essa incidência me parece, com efeito, radical, por ser constitutiva dessa renovação da aliança com a descoberta de Freud. Isso indica, isso aí estava no slide lá como trecho a destacar. Então, ele está colocando a fala de volta aí, né? Colocando aí essa. Vejam o título do texto, né? Há uma função, existe uma função, né? E um campo da fala e da linguagem. Então, isso é muito rico. Estavam, né, acusando-o de que isso poderia. Olha aí o trecho, ó, pela ortodoxia da associação psicanalítica, né, que isso poderia ser perigoso. Né? Isso poderia ser perigoso por intervir na transferência. Transferência é essa que é colocada como repetição, né? Se lembra aqui comigo como era lá e com ele. Né? Lembram disso? Que é uma repetição, não é, né? Transferência não é repetição. Isso indica que a causa do inconsciente, né? O Lacan sempre coloca o inconsciente como causa, e vocês bem veem que aqui o termo causa deve ser tomado em sua ambiguidade, causa a ser sustentada, mas também função da causa no nível do inconsciente. Essa causa deve ser fundamentalmente concebida como causa perdida. E é a única chance que temos de ganhá-la. As causas do inconsciente. Vimos que é o inconsciente como causa. Que ele citou lá para trás, o inconsciente como causa. Mas também função dessa causa. Função dessa causa no nível do inconsciente. Ela deve ser concebida para que haja um ganho como causa perdida. E aqui ele vai colocar em relevo novamente os conceitos. É por isso que pus em relevo no conceito desconhecido de repetição a esse recurso que é o do encontro sempre evitado, da chance falhada. A função do ratear está no centro da repetição analítica. E aí ele vai repetir que o encontro é sempre faltoso. É isso que constitui, do ponto de vista da Tchiquet, a vaidade da repetição, sua ocultação constitutiva. Aí ele vai colocar o conceito de repetição. O conceito de repetição vai colocar o analista diante de um dilema. Vamos ver de qual dilema? O conceito de repetição nos faz topar com o dilema de ou assumir pura e simplesmente nossa implicação como analista no caráter erístico da discordância de toda a exposição de nossa experiência, ou de polir o conceito no nível de algo que seria impossível de objetivar, senão de uma análise transcendental da causa. Essa se formularia a partir da fórmula clássica de ablata causa tolito effectus. Levantada a causa, né, suspensa a causa, cessam-se os efeitos. Levantada a causa do inconsciente, cessam os efeitos. Teríamos apenas que sublinhar o singular da prótese, ablata causa, colocando no plural os termos da apódose, tolentum effectum. O que quereria dizer que os efeitos só se comportam bem na ausência da causa. Meio complicadinho, né? Os efeitos
só se comportam bem na ausência da causa. Ablata causa, tolitur effectus. Né? Essa colocação é clássica. Né? Suspensa a causa, levantada a causa, cessam-se os efeitos. Vamos pensar numa forma, bom, você toma o sintoma, por exemplo, né? O sintoma físico, né? Suspende o que causa esse sintoma, os efeitos dele também cessam. Estou elaborando aqui com vocês nesse momento. Mas vejam que ele coloca o contrário, né? Ele coloca o plural, né? Toluntur effectus. Os efeitos só se comportam bem na ausência da causa. Todos os efeitos estão submetidos à pressão de uma ordem transfactual, causal, que exige entrar em sua dança, mas se eles se dessem a mão bem apertado, como na canção, fariam obstáculo a que a causa se miscuísse de sua obra. Quanto a isso, é preciso definir a causa inconsciente. Nem como. Então, é preciso definir. Então, essa causa, esse inconsciente como causa, ela não é nem um ente e um não ente. Tem os termos gregos aí. Como faz, creio, Henry I, né, um não ente da possibilidade. Ela é um on-off da interdição, que leva um ser, que leva um ente ao ser. Malgrado seu não advento, ela é uma função do impossível, sobre a qual se funda uma certeza. Aí está quem nos leva à função da transferência. Então, Lacan coloca tudo isso, revê tudo isso da função do inconsciente, coloca o inconsciente como causa, novamente, de algo, para aí introduzir a função da transferência. O que é importante destacar neste item 2, quanto à questão da presença do analista, né? É isso que está aqui. A presença do analista, ela testemunha esta perda. Ela testemunha esse momento que se perde. Ou poderia se perder, né? Mas... Algum comentário? Muito bem, acho que voltei, né? É. O computador está meio maluco, ele entrou em modo de suspensão sozinho aqui e me cortou, né? Me deu um corte. Eu estava perguntando se alguém quer comentar alguma coisa, elaborar alguma coisa. Sei que esse trecho aí não é muito fácil, é do eruditismo aí, característico do Lacan, mas é resgatando esse ponto, né? A causa, o inconsciente como causa, e essa função primordial da Tchiquet, que é o encontro com o faltoso, né? O encontro faltoso, quer dizer, né? O encontro é sempre faltoso. Muito bem. E vejam como ele coloca a questão do analista, quando ele coloca o conceito de repetição, nos faz topar com o dilema do analista. Qual que é o dilema do analista? Assumir pura e simplesmente essa implicação como analista, ou polir o conceito no nível de algo que seria
Oi, não está dando algum... realmente está dando algum erro aqui técnico, está entrando em suspensão toda hora. Alguma coisa está acontecendo, não sei se é o teclado, que está dando uns comandos não desejados ao computador. Mistério. Bom, não sei se vou continuar, espero eu que fique, mas alguém quer comentar alguma coisa? Vamos tentar fazer uma elaboração aqui rapidinha. Aí se eu cair novamente, mas eu creio eu que agora vai estabilizar. É trecho para ser lido, relido, né? Não é muito fácil aí de ser digerido, né? Ele coloca, ele volta aí a pontos que ele já tratou, né, no seminário, como se estivéssemos com eles. Bom, mas vamos pensar que é uma vez por semana, né? Onde a argumentação dele está fresquinha, né? Então, há de se visitar esses pontos, né, do código que ele vai retomar depois sobre a questão da verdade, né, e a questão dessa presença do analista. Eu tava comentando a respeito do dilema, né, que a função da repetição coloca o analista, que eu acho que é bem interessante. Ele já coloca, então, que a causa do inconsciente é uma causa perdida. E considerá-la, vejam como ele coloca, considerá-la que é uma causa perdida é a única chance que nós temos de ganhar essa causa, né? Nós vamos encontrar aí o recurso do inconsciente em relação a esse encontro faltoso, né? Esse encontro sempre evitável, casando aí, né, os conceitos todos. Muito bem. Alguém quer argumentar alguma coisa? Depois ele vai seguir, né? Mas eu vou deixar esse item 4 aí para o nosso encontro. 3, né? Achei que era o 4 já. Vamos tentar fechar, porque não é muito fácil essa argumentação dele, né? A questão a função da transferência, né? Que é o que ele introduz aí no item 3. Pois esse indeterminado de puro ser, que não tem qualquer acesso à determinação, essa posição primária do inconsciente, que se articula como constituído pela indeterminação do sujeito, é a isso que a transferência nos dá acesso de maneira enigmática. Então, é a isso que a transferência faz acontecer, né? Dá esse acesso a isso, que é a essa causa que pode ser vista aí como uma causa perdida. Então, a transferência, ela não se trata da repetição em si, ela não se trata do fortalecimento do ego, né? Ela tem algo aí mais, né? Ela tem um algo mais, né? Inclusive, ele cita aqui, né, na página 129, o que não pode ser rememorado se repete na conduta, né? E aí nós vamos ter aqui o Z da transferência, mas eu vou deixar isso para o nosso próximo encontro, para que evitemos o corte, né? Estamos tendo um corte lacaniano no computador, né? Ele está podando a minha pulsão oral de falar para vocês, né? Ou escópica, né, Bárbara? A minha pulsão de ver e ser visto, né? Quando a gente trabalhou a questão escópica, eu acho que eu mencionei isso. O professor, ele tem esse gozo
no olhar, né? É. Como disse o Clóvis lá Clóvis de Barros, na palestra que ele fez no canal da faculdade do ESP, explicador, né? Eu sempre tive o dom de ser explicador, né? Então, às vezes gostava de ser visto e de ser ouvido. Muito bem, podemos encerrar então. Alguém quer comentar alguma coisa? Dorme com esse barulho? Como é que é? Todo mundo quietinho hoje. O Iago vai para lá, vai para cá no O negócio deu uma complicada. Não, eu percebo, vejo assim. Sabe quando o inconsciente abre e fecha? Pois é, tem uma hora que aqui a cabeça fecha e pode ler que... Pois é o tempo. Não, aí não dá, né? Para e pronto. Realmente não dá. Mas teve umas frases interessantes aqui, né? Essa aqui, é aqui que a presença do psicanalista é irredutível, como testemunha dessa perda. Eu até sublinhei aqui as coisas. Mas esse final aqui, vou te contar. Um negócio como causa, meu Deus do céu. Vou tentar localizar aqui onde que ele já citou esse termo, esses gregos aí, do RI, tem lá para trás. Mas, nessa questão nessas duas lições que ele retoma aqui, do sujeito, a lição 3 e a 4, né? A questão da mentira, né? Está na página 44. Né? Ele coloca aí, quando ele está questionando a questão do sonho, né? Então ele está só retomando aqui. E agora no 3 e no 4 que ele vai realmente argumentar sobre a questão da presença do analista e no ponto disso, né, da importância disso na transferência, e vai dizer que transferência é mais do que isso. Mas muito bem, ecoemos, né? Ecoemos. Nosso próximo encontro se dará na segunda-feira. Estão lembrados disso? É possível? Já que na segunda-feira não temos mais o Lecatre e na terça, quarta e quinta eu vou estar assessorando o Jorge aí no pedido que me fizeram. Então, espero que não tenha nenhum problema, né? E depois continuemos, né? Depois eu vou mandar para vocês o organograma, vamos continuar na terça mesmo, né? Para que a gente continue, né? Será uma grande satisfação continuar com vocês. Eu falei, né? Falei muito com a Miriam, já que é a madrinha do grupo, né? Como eu já contei, né? Nem quando tiver um para escutar, nós vamos terminar de ler esse seminário. Quando? Eu não sei, já vai entrar para o terceiro ano, né? Mas vamos seguindo. O que a gente faz de 15 em 15 dias, a frequência estava sendo diária e não deu certo, mas isso é que eu chamo de sustentar o desejo, né? Vamos sustentando o desejo até onde der. Muito obrigado a todos, então. Perdoem as falhas aí, acontecem. E Miriam, melhoras para você. Bárbara, beijo do magro. Obrigada. Iago, Yuri, aquele abraço para ti. Quem estiver vendo aí a gravação, né? A Isabela, a Ana, a Silvia, pessoal que sempre assiste a gravação, um abraço aí e até a próxima, até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.